Olá, amigos, boa noite. As atividades desse período nos reservam excelentes conexões com bons conteúdos. Conteúdos relacionados à tecnologia, à influência do líder para melhorar o desempenho dos compradores, além da importância de conhecer ainda melhor o nosso consumidor para ser mais assertivo. Uma ótima palestra é o nosso desejo. A Expo Super é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados. Conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras. Mais uma vez, o nosso agradecimento pelo prestígio e pela parceria. Continuem conectados conosco. Prestigie a nossa feira online, visite os estandes, vá para as salas de negócio, faça bons negócios e fiquem ligados nas atividades previstas para amanhã. Por quê? Bons negócios não podem parar. Olá, sou Fátima Merlin, sou CEO da Connect Shopper, também co-idealizadora do Grupo Mulheres do Varejo. Para mim é uma honra estar aqui liderando e moderando este painel, riquíssimo, com profissionais queridos, de longa data e amigos, profissionais extremamente relevantes, porque conhecem e têm a fundo o shopper no centro das decisões, consumidores e shoppers para tomada de decisão. Queria agradecer à Acates pelo convite, queria parabenizá-los pela Expo Super, a Expo Super Online está sendo um sucesso e queria agradecer a todos vocês por estar conosco aqui. Para o nosso painel, que o tema é como a ferramenta de CRM pode e deve contribuir para não só apenas conhecer, mas atrair, engajar, converter e reter os clientes, deve ser implementada, deve ser cuidada, deve ser zelada dentro do nosso negócio. E para falar sobre esse tema de extrema relevância, temos aqui como nossos painelistas Fernando Gibotti, que é founder e CEO da GS Ciência do Consumo, o Valmor Maffei, que é coordenador de marketing da rede Giasse Supermercados, e a Suzana Souza, que é gerente de marketing e relacionamento da Coop. Obviamente que quando a gente fala de ter o cliente no centro das nossas decisões, é algo que sempre foi muito importante. Mas com esse movimento atual de pandemia, de um mundo em plena transformação, ele ganhou muito mais relevância. Conhecer o cliente, eu diria que se era relevante hoje, é vital. E como, de fato, a gente pode trabalhar a partir da CRM para conhecer, mas, sobretudo, para usar as informações que a gente extrai ali do CRM para tomada de decisão. Então, queria convidar agora para falar com vocês o nosso querido Fernando Gibotti. Fernando, é com você. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado, Acates, pelo convite. Todos os colegas que estão aqui conosco debatendo, o Amor, a Suzana e também a Thaís Mello, que é a Head de Marketing da GS, que nos acompanha aqui nessa sala. Bom, a GS Ciência do Consumo, ela nasceu no final de 2006. Eu havia terminado o meu doutorado em análise espacial e nós percebemos que o varejo brasileiro ele tinha uma carência muito grande em modelos analíticos de comportamento de consumo, principalmente os baseados no espaço. Então, a GS ela iniciou um trabalho de ciência do consumo desde 2006 e hoje nós somos líderes do mercado nacional, uma base com mais de 24 milhões de domicílios que nós temos compras nos últimos 90 dias. Então, hoje nós temos aproximadamente 35% dos domicílios brasileiros mapeados e que a gente sabe que as pessoas consomem. Bom, para o dia de hoje, eu preparei uma apresentação bem legal que mostra um pouco essa jornada e como a gente acredita que o CRM ele pode, de fato, ajudar as empresas, os varejistas a conhecer, atrair, engajar e converter os seus clientes. Bom, o primeiro ponto é que a gente acredita muito que CRM não é apenas tecnologia. O CRM, ele passa por uma metodologia, inicialmente, e depois a tecnologia, ela permite que a gente ganhe escala
dentro das metodologias analíticas propostas. E toda análise de dados baseada em ciência do consumo, ela tem 3 grandes pilares ou 3 grandes etapas. A primeira delas é fazer análise descritiva. Então, nós olhamos o passado, olhamos o presente, para poder entender o que está acontecendo, entender o comportamento, entender o desempenho da loja, entender o espaço em que aquela loja opera, né, o espaço geográfico, todas as questões socioeconômicas que envolvem esse espaço, para podermos fazer as análises preditivas. Então, as análises preditivas nos permitem identificar as melhores oportunidades em categorias e nos domicílios que estão nas áreas de influência das lojas analisadas. Então, o primeiro ponto interessante, muitas vezes, a gente, quando está visitando um cliente, um prospect, varejista, ele fala assim, Gibote, então eu instalo um CRM, eu aperto o botão e as coisas começam a acontecer? Qual é o percentual de incremento de vendas que eu vou ter ao implantar o CRM? Bom, o primeiro ponto é que não basta apertar um botão. O CRM, ele encadeia uma série de ações que deve ser executada pelo varejista para que ele atinja o seu potencial. E qual é esse potencial? Eu até brinco que existem muitos gurus, né, muitos Walter Mercado dentro da sociedade de tecnologia para varejo, porque eles afirmam para o varejista, falam, olha, um CRM vai aumentar em 12%, 15%, 8% o seu faturamento. Essa é uma resposta que a gente só consegue levar ao nosso cliente depois que as primeiras análises são feitas. E a primeira análise é, qual é o real potencial de faturamento por categoria que essa loja tem? Dada a demanda micro-regional que essa loja está inserida e ponderados os seus concorrentes pelas suas missões de marca e oportunidades que são encontradas lá. Bom, então as análises preditivas nos permitem enxergar um futuro de potencial de faturamento e onde estão as melhores oportunidades, em categorias e em domicílios. E, finalmente, as análises prescritivas servem para que a gente possa ativar esses domicílios que têm as oportunidades nas categorias que a gente acredita que são as mais prováveis de consumo daquele domicílio. E, no final, a gente mensura tudo isso. Um ponto importante que a gente fala é que, muitas vezes, a gente tem as análises focadas no shopper, mas quem define, de fato, o consumo é o domicílio. Ou seja, o household e a sua configuração é que determinam o potencial de consumo daquele domicílio. O shopper, ele é fundamental porque ele é o elemento que faz as compras para aquele domicílio, né? Então, conhecê-lo, saber a sua opinião, saber os seus desejos também é importante. Mas, acima de tudo, na GS, nós acreditamos que conhecer o domicílio é o passo fundamental para que a gente possa desempenhar boas ativações com bons resultados. Um outro passo importante é que, quando a gente fala em aumento de faturamento ou aumento de resultado, existem muitas variáveis que são envolvidas nesse aumento de faturamento. Nós trabalhamos 3 vetores possíveis de aumento de faturamento. Nós aumentamos o ticket médio, ou a frequência de compra, ou ainda o número de clientes dessa loja ou daquele determinado produto. E, para que nós consigamos chegar nesse aumento de faturamento, a gente tem que cumprir alguns passos, como um jogo de tabuleiro, né? Essa figura que está disposta aí, ela é bastante bacana, porque ela demonstra essa visão. O jogo de tabuleiro, para quem já jogou e se recorda, às vezes nós avançamos 2 casas, às vezes a gente tem que retroceder uma casa, mas o que é bacana do jogo de tabuleiro? Que a regra está muito bem definida, existe uma metodologia de navegação entre as casas, e, acima de tudo, o objetivo está muito claro, né? Então, essa figura nos mostra que a gente começa entendendo as oportunidades em categorias, em households, oportunidades nos 3 vetores,
A gente planeja as estratégias, usa diferentes alavancas promocionais, e aqui a gente bate muito em cima do discountless, ou seja, nós temos visto no mercado brasileiro muitas estratégias promocionais baseadas exclusivamente em desconto, e para nós, desconto deve ser uma das estratégias a ser usada, e não a principal estratégia, até porque o nosso objetivo sempre é aumentar faturamento, garantindo margem, né, sem sacrificar as margens. Clusterização de shoppers e de domicílios, e depois a Next Best Offer, ou seja, qual é a melhor próxima oferta para aquele domicílio, para aquele shopper. E lembrando que nós entendemos oferta e promoção como tudo aquilo que divulga um produto ou um serviço, e não necessariamente ofertas de preço. Define-se o conteúdo da ativação, e nesse momento, a gente tem uma outra crença bastante importante. O que nós temos visto, de uma forma geral, é conteúdo de venda, de oferta de preço, né, de produto. Mas nós acreditamos que o relacionamento ele começa 2 passos antes. Primeiro, eu preciso criar vínculos afetivos. E o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, um momento ainda bastante turbulento da nossa sociedade, de insegurança, de incerteza, nós temos grandes oportunidades para criarmos vínculos afetivos com os nossos clientes, com os shoppers. E muitas redes deram um show nesse sentido. Porque, além de cuidar da saúde dos seus colaboradores e dos seus clientes, ela divulgou isso de forma pontual para toda a sua base de clientes. Então, o conteúdo afetivo é aquele que você demonstra para o seu cliente que você, de alguma forma, cuida desse cliente. Você se importa com o bem-estar desse cliente. O conteúdo útil é aquele em que você auxilia o cliente de alguma forma. Então, uma receita demonstrando como cozinhar no final de semana de frio ou de calor, recebendo amigos, é um conteúdo útil. Assim como nós informarmos em momentos difíceis, como esse que nós passamos, que a loja estava abastecida, que a loja estava com produtos frescos, para as pessoas não se desesperarem, que não iriam faltar os produtos essenciais, isso é informação útil. E, finalmente, a gente faz as ofertas, que é, olha, para você, que é um cliente que a gente conhece, que a gente se importa e que a gente se relaciona, eu tenho aqui esse produto que vai cumprir as suas necessidades, vai atender suas expectativas e também da sua família, do seu domicílio. Tudo isso é feito por diferentes pontos de contato, cada vez mais o mundo ele é omnichannel, e aqui a gente está falando de contatos na loja física, através de peças de comunicação específicas, e também usando as ferramentas online disponíveis, web, aplicativo, entre outros, definindo o melhor canal de comunicação, SMS, e-mail push. Aqui tem um outro ponto bastante importante, muitas pessoas ainda nos perguntam, qual a mídia que melhor funciona? Depende. A gente tem clusters, tem públicos que ainda respondem muito bem a e-mails, né, por incrível que pareça. Outros públicos dão resposta muito bacana para SMS, e outros públicos, feed e push. A grande sacada é nós termos na mão esse arsenal de possibilidades, irmos testando essas possibilidades, e aquelas que derem as melhores respostas para determinados grupos, a gente fecha esse cluster e passa a usar esse canal como a melhor opção de comunicação. A ativação é feita e, finalmente, a gente faz a mensuração on time. O que nós temos clareza é que hoje a capacidade computacional, a capacidade dos algoritmos de machine learning nos permitem ter mensuração em tempo real de todas as atividades que a gente faz. E por que é bacana medir em tempo real? Porque a gente pode fazer correção de rotas, né? Planejamentos que foram feitos anteriormente, que por algum motivo não estão dando as respostas esperadas, eles entram na mensuração e a gente pode replanejar e refazer isso numa velocidade muito grande, né? De um dia para o outro, ou até mesmo no mesmo dia, dependendo da necessidade daquele momento. O CRM, ele precisa ser inteligente, ele tem que ir além do disparo da comunicação.
né? A ciência do consumo é uma tendência inquestionável. E aqui a gente fala ciência como ela realmente deve ser vista e como ela deve ser enxergada. Mais uma vez, eu vou vou usar como exemplo a pandemia. Todos nós queremos estalar os dedos e termos uma vacina à disposição para evitarmos tudo isso que estamos passando. Todos nós desejávamos uma medicação efetiva. Mas o que a gente percebeu nesses últimos 7 meses? Que precisa de muita ciência. Problemas complexos se resolvem com ciência. E ciência é estudo, análise, teste, mensuração e definição. Por que isso é importante? Porque aumentar o faturamento do varejo brasileiro, varejo tão competitivo, num país tão diverso, com uma economia e uma política que avassalam os empresários a todo momento, não é uma tarefa fácil. Aumentar o faturamento do varejo não é tarefa fácil. Precisa de ciência, precisa de análise, precisa de teste e precisa de comprovação. Então, a ciência do consumo ela vem se demonstrando como uma tendência inquestionável e ela traz com ela alguns conceitos que estão se tornando cada vez mais fundamentais nos varejos brasileiros. Hipersegmentação, hiperpersonalização de conteúdo, para ele ter muita relevância, Big Data, inteligência artificial, mesmo as inteligências artificiais nível 1 e 2, como são descritas mais recentemente, muitos tipos de recompensa, né? Modelos mono-alavanca, com uma única recompensa, estão fadados a um insucesso. A gente viu o declínio das grandes companhias de coalizão nos Estados Unidos e agora no Brasil. Por um único motivo, mono-alavanca. Nós temos diferentes clientes com diferentes percepções, diferentes anseios e, portanto, diferentes formas de recompensá-los. Essa é a grande sacada. Performance em tempo real e muita relevância. Quem não se tornar relevante vai cair no esquecimento. Tudo isso dentro de uma metodologia end-to-end. É muito comum nós termos hoje tecnologias que fazem pedaços das coisas. E o grande problema de tecnologias que vão se complementando é que a conexão dessas tecnologias muitas vezes não fica fluida, não fica natural. Então, nós acreditamos que as soluções de CRM, elas precisam ser end-to-end, ou seja, elas precisam ter uma inteligência de captura de dados, não só aqueles dados cadastrais, mas dados de presença de loja e outros dados que descrevem e identificam o shopper e o seu domicílio, atentando-se muito à LGPD, porque ela está aí, ela está sendo já colocada em prática, e além da LGPD, nós temos que respeitar os nossos shoppers. Não é? A LGPD ela vem para regular esse respeito que é fundamental. Segundo, ela tem que ter a inteligência promocional, com diferentes alavancas, em diferentes meios. Ela tem que ter uma inteligência acionável, com motores de recomendação e clusterização inteligentes, que se moldem às estratégias do varejista, e não o contrário. Um outro ponto de atenção. Muitas vezes a tecnologia, ela obriga o varejista a se adaptar àquela metodologia imposta pela tecnologia. Nós acreditamos que não, que a tecnologia se adapta às crenças, à forma que o varejista cuida do seu cliente, do seu shopper. Então, nós acreditamos que a inteligência acionável, ela deve também se moldar a essas necessidades do varejista. E, finalmente, inteligência analítica. Né? Analisar os dados, verificar o que está dando certo, o que não está dando certo, e poder corrigir rotas, e cada vez mais a ciência do consumo se tornar uma metodologia intrínseca da empresa. Ela tem que ser vista como estratégia e não como operacional. E, finalmente, a gente tem que estar atento às tendências do consumo, né? Que são tendências que, ao nosso ver, são caminhos sem retorno a partir de agora. Né? Elas já vinham sendo discutidas e adotadas, mas no pós-pandemia elas se cravaram como tendências que permanecerão. Então, um consumidor omnichannel,
extremamente antenado, né? Ele está dentro da loja olhando um produto, ele está consultando o preço, ele está vendo outras oportunidades de compra dentro da loja, pelo seu celular. Contactless, né? Cada vez mais nós queremos tocar nas coisas, tocar menos nas coisas, principalmente no que diz respeito a pagamentos. Eu me recordo que lá atrás a GS, ela tinha todo o seu modelo baseado em totens de loja. A gente espalhava totens dentro da loja e as pessoas interagiam. Como interação é fenomenal. Só que já há uns 7, 8 anos atrás, nós percebemos que os totens, eles não poderiam ser a única opção, porque muitas pessoas não se sentem à vontade de tocar nessas telas, de se expor dessa forma. Então, o contactless, ele cada vez mais, ele vai ser exigido dentro das nossas lojas, menos promoções e mais experiência, né? Infelizmente, a percepção de promoção no Brasil é ruim, só a gente vê os relatórios das Black Fridays, né, e das pesquisas, onde o consumidor acha que o varejista ele aumenta o preço para depois dar o desconto. Então, a gente tem que proporcionar muita experiência e a promoção, quando ela acontecer, ela ser de fato, para que ela possa ser percebida como um benefício. Compra, experiência de compra segura em todos os aspectos, tanto no meio virtual, com relação ao pagamento, entrega, como no meio físico, né? Principalmente na questão das doenças e das possibilidades de contaminação que a gente pode ter dentro de uma loja física. O fortalecimento do digital, que é nós entendermos os dois comportamentos, físico e digital ao mesmo tempo, e poder entender esse shopper como um todo, não só em uma missão de compra específica, mas em todas as missões pelos diferentes meios, e juntar esses dados, né, juntando o físico e o digital, e finalmente discountless, né? Nós acreditamos fortemente que o desconto, ele permeia as estratégias promocionais, ele não é a única estratégia promocional que nós podemos ter. Então, em linhas gerais, essa é uma apresentação de abertura para que a gente possa aí dar início à discussão dos nossos especialistas, né, Suzano, Valmor, que vão colocar suas experiências e enriquecer muito esse debate. Queria, então, agradecer ao Fernando Gibotti, obrigada por compartilhar tanta informação relevante e tão atualizada aí desse movimento de conhecer e conhecer para atuar. Queria chamar agora para trazer a sua experiência o Valmor Maffei, que é gerente de marketing da rede Giasse Supermercados. Valmor, é com você agora. Bom dia a todos, aos parabéns aí ao nosso amigo Gibotti, sempre dando um show quando se trata de CRM. E como a Fátima até comentou no início, acho que conhecer o shopper nesse momento é vital, né? Então, posso dizer porque a gente começou com o CRM fazem 3 meses, mas a gente sabe que é de extrema importância, principalmente nesse momento de pandemia, conhecer o nosso shopper, identificar os hábitos de compras do mesmo, fazer essa segmentação de clientes por tipo de compra, se é abastecimento, se é emergência. Então, isso é primordial para que a gente consiga ter estratégias mais assertivas no dia a dia e colher bons resultados. Vou apresentar um pouquinho de como é que foi a evolução desde o começo do projeto Amigos Giasse, com alguns números, alguns indicadores, e vou compartilhar com vocês aqui esses números. Deixa eu compartilhar a tela. Perfeito, então, um amigo Giasse, grandes amigos merecem grandes vantagens, é o slogan do nosso programa de fidelidade, nosso programa de relacionamento do Giasse Supermercados, onde oferece vantagens e ofertas exclusivas para os nossos grandes amigos. Falando um pouquinho de alguns indicadores, em julho, quando a gente começou o projeto Amigos Giasse, a gente já teve no primeiro mês aí 109 mil cadastros, um número bem expressivo, e já atingindo 33,6% de identificação no ponto de venda. Em agosto, a gente sobe um pouquinho aí para 144 mil clientes, com uma identificação de 50,9%, e em setembro, fechando esse mês de setembro, com 164 mil clientes e 56,3% de venda identificada. Um resultado muito satisfatório para nós, considerando aí que temos 3 meses de operação, e conversando com
colegas aí da área, de alguns outros varejos, a gente vê que é um cenário comum de uns supermercados com um CRM mais já ativo, tendo entre 60% e 85% de identificação. Então, estamos bem felizes com o resultado para 3 meses de operação. Referente a clientes ativos, então, a gente, no primeiro mês de julho, a gente já teve 76,4% de clientes ativos em nossa base. No mês de agosto, aumentou um pouquinho para 78%, e em setembro, 76,5%. Isso mostra um pouquinho que a gente, além dos nossos cadastros, a gente consegue ter uma retenção de clientes acima de 70%, mantendo essa recorrência de compra nas nossas lojas. Referente à frequência, a gente nota que a frequência de compras do cliente fidelizado do Giasse, ele é 37% superior à média do segmento. Então, a gente vê que a nossa frequência, ela fica acima de 4 vezes ao mês, enquanto a média do segmento fica na casa dos 3,2. Um pouquinho sobre o ticket médio também, do cliente fidelizado Giasse, ele é 42% maior em relação ao não fidelizado e 11% superior aos fidelizados do segmento. Então, hoje o nosso ticket médio de clientes não fidelizados são de R$ 87,85. Quando a gente para clientes amigos de Giasse, a gente tem um incremento muito significativo para R$ 124,22 centavos. E comparando com o segmento, também a gente tem um resultado muito satisfatório. E aí aqui a gente também separa um pouquinho o percentual de compras em 4 formatos, né? Então, abastecimento, conveniência, emergência e reposição. Então, a gente nota também que no Giasse, a gente tem a grande parte de compra de abastecimento, em comparação aos outros, o mesmo segmento da área. Isso faz com que a gente fique muito feliz, porque o abastecimento, então, o cliente sim procura o Giasse como primeira opção de compra, e é onde ele faz a principal cesta dele no mês. Né? Então, a gente vê que quando se trata de compra de emergência, a gente já está bem abaixo aí do segmento, que são pessoas que compram aí de 1 a 4 itens. Então, o nosso segmento aqui, nosso Giasse Supermercados, ele pega, sim, clientes que fazem a compra do mês conosco. Então, esse aqui é um pouquinho dos resultados. Então, aí falar um pouquinho de, mais ou menos, estratégias. Então, quando a gente implementou o Amigo Giasse, né, então, a gente tinha vários desafios aqui no Giasse, porque realmente, quando a gente se trata de fazer análise em cima de número de cupons, fica meio complicado, né? Então, realmente, a gente não conhecer os nossos clientes, a gente fica com o pé atrás na hora de montar uma estratégia mais assertiva. Em tempos de pandemia, a gente notou que o nosso ticket, sim, teve um incremento, e em relação à frequência, baixou um pouquinho, porque os clientes começaram a vir menos ao supermercado, porém consumiram mais. Então, depois até estudamos outros colegas na apresentação, a gente vê se é um cenário comum do segmento. Mas, e aí entender o que traz esses clientes para a loja, já que baixou a frequência, que é importante para nós. Então, a gente entrou no momento tardio no CRM, né? Entramos em 2020, mas entramos ainda também no momento oportuno para a gente criar várias estratégias para que a gente se mantenha nesse cenário pandêmico que a gente vive. Então, a gente cria essas clusterizações de clientes com base em perfis de consumo, a gente identifica o gasto médio mensal desses clusters, para ver se eles realmente estão, o share of wallet dele está basicamente no Giasse, ou ele está dividindo a compra entre outros varejos. E aí, com isso, a gente, alinhado junto com o comercial, a gente consegue propor ações mais assertivas para eles. Tá? Então, a gente faz tudo isso com campanhas sazonais, campanhas pontuais, casando todos os meios de comunicação do Giasse. Então, a gente faz uma publicação nas nossas redes sociais, com uma promoção de um tal produto que tem um percentual de desconto para ele fazer a ativação no aplicativo. Então, esse aplicativo também, como o Gibotti comentou na apresentação, hoje eu acho que com o CRM assertivo, ele tem que ter vários meios de comunicação com o nosso cliente, porque hoje a gente vê uma taxa de leitura de um e-mail já não é tão alta, então SMS chega no contato do cliente, às vezes não tem a abertura do mesmo, então a gente ter vários canais de comunicação e propor ao cliente que a nossa comunicação chegue nas mãos dele, eu acho que é fundamental para o resultado ser satisfatório.
Então, como a gente tem um aplicativo também, a gente consegue ter essa comunicação mais assertiva com os nossos clientes, e fazendo com que ele ative a oferta para ganhar o desconto, a gente consegue manter a recorrência do uso dele dentro do aplicativo, que não faça a desinstalação do mesmo. Então, estudar esses clientes, fazer a separação dos mesmos, identificar quais as oportunidades que o GIACE tem com eles, fazer essa coleta de dados, junto com o comercial, propor ações que façam ele vir na loja uma vez mais no mês, considerando um ticket médio de R$ 80, a gente já tem um incremento de faturamento bem satisfatório também. Então, é entender esses gaps que a gente possui ainda dentro do nosso varejo, como os clientes, e justamente quando a gente fala de reter os clientes, a gente começa a estudar também por que a gente faz a análise de clientes que vieram no mês e não vieram no outro, para entender por que eles não vieram, estava faltando alguma coisa, e aí sim, desses clientes, desse cluster que a gente gerou, de clientes que foram em um mês e não vieram no outro, a gente identifica os produtos que foi mais consumidos e gera uma oportunidade de desconto para eles retornarem até a loja. Eu acho que o que a gente não pode perder são os clientes, né? Eles que fazem o nosso dia a dia aqui para o varejo, e a gente sempre usa uma frase aqui também que é oferecer o que o cliente quer comprar e não o que a gente quer vender, né? Então, quando a gente trata ofertas em massa, a gente não é assertivo. Então, a gente começou a tratar cliente a cliente, ser um pouquinho, eu acho que o cliente se sente mais satisfatório na experiência de compra. Então, o cliente recebendo no celular dele uma promoção de um vinho que ele consome, então ele fala, pô, o cara sabe o vinho que eu consumo, então eu vou lá no Giasse fazer a compra. Então, isso eu acho que essa jornada dele, essa experiência dele com o Giasse se torna satisfatória também. Então, por isso que o cuidado também com os dados é muito cauteloso, né? A gente tem que ter uma cautela na hora de minerar os dados para fazer as ações, porque eu acho que o sucesso do CRM não são as plataformas, não são, claro, a tecnologia ajuda muito, mas eu acho que o sucesso é coletar os dados e saber o que fazer com eles, né? Então, os dados todos vêm da mesma forma, então a gente entender qual é a necessidade que o cliente está precisando naquele momento e oferecer para ele, eu acho que isso que é o grande salto que a gente tem para colher resultados bons aí para a companhia. Mais ou menos seria isso. Então, um pouquinho aí do nosso amigo aí. Muito bom, queria te agradecer. O Valmor trouxe alguns pontos bem interessantes. O Gibotti trouxe todo o cenário da relevância de uma ferramenta de CRM, e nem como ferramenta apenas ou tecnologia, mas gostei muito da história da metodologia, né, da jornada, do processo. E você trouxe temas super importantes que têm a ver com indicadores, né? Você sai daquele pobreza analítica, que é olhar só venda, volume, rentabilidade, e você consegue entender conversão de cliente, você começa a entender ticket médio, você começa a entender cesta de compra, você começa a entender lá inúmeros indicadores que você consegue direcionar melhor as ações, personalizar as ações, e você trouxe um ponto crucial. O ano passado, tem estatísticas de mercado que falam-se que o varejo perdeu quase mais de 20 bilhões, quase um big, em promoções desnecessárias. O cliente já comprava, mas aí a gente faz aquelas promoções, compre 3, pague 2, e ele já comprava 3 e a gente não entendia a cesta dele, fez ou só afetou a nossa margem. Então, parabéns aí pela iniciativa. Tá recente, mas os indicadores muito positivos, queria dar aí realmente o reconhecimento. Obrigada. E agora a gente vai para uma empresa, eu falo que é a minha empresa do coração. Eles são pioneiros, eles são uma empresa muito visionária. Eles falavam já de CRM, de shopper, de consumidor, quando ninguém nem cuidava do cliente. Lá desde os anos 90, vem trabalhando o marketing one-to-one. E eu queria convidar aqui a nossa querida Suzana, que é a precursora nessa área, uma mestre, vamos dizer assim, na arte de atrair, de converter, de engajar e de reter o cliente, para contar para a gente essa experiência. E que é bem interessante entender isso, né? A experiência daquele que está chegando agora e como é bacana e tudo que pode ser feito e como direcionar as ações. Então, parabéns aí ao Valmor e à Suzana aí, os desafios que é não só entrar, mas manter e trazer essa cultura, inclusive do CRM,
para toda a empresa, porque é uma luta, eu diria, quase que diária, né? Incorporar a cultura do shopper, do GC, no comercial, na operação, no marketing. Então, é com você agora, Suzana. Oi, gente. Obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco do que a Coop vem fazendo aí de CRM. Realmente é uma luta diária, né? Então, o Valmor aí mostrou um pouco da experiência dele, começando aí com 3 meses de CRM, mas é algo que a gente realmente precisa incorporar aí nas nossas rotinas. O Gibote trouxe para a gente uma versão de metodologia, de ferramenta, buscando um cenário ideal. A gente sabe que tudo isso é uma jornada, né? O varejo precisa construir essa trilha. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês o que a gente vem fazendo, para compartilhar um pouco desse conhecimento, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Por favor, só me confirmem, tá todo mundo vendo, ok? Sim, perfeito. Então, tá bom. Então, falando um pouquinho da Coop, só para trazer um pouquinho do contexto, né? Eu acho que trazendo muito o que o Gibote falou, não é só uma questão de benefício financeiro, a gente precisa construir uma relação de longo prazo, então uma relação afetiva, né? Gerando experiências com esses cooperados, com esses clientes, que no nosso caso são cooperados, para que a gente tenha um vínculo bastante forte com a marca, né? Então, aí em momento de pandemia, que realmente mudou tudo que a gente conhecia, né? O baseline mudou totalmente. A gente trouxe aqui a Coop numa interação muito forte de ser Coop estar com você em todos os momentos. A gente criou uma plataforma digital chamada É Hora de Cooperar, onde a gente conseguia trazer experiências relacionadas à saúde mental, à saúde física, à alimentação, né, para que todos pudessem passar por esse momento. Então, a Coop tem um programa importante aí para os nossos clientes, que a gente também traz essa perspectiva financeira do preço exclusivo, do cobre oferta. A gente tem um benefício de cashback, né? Então, que ele recebe de volta tudo que ele um percentual de tudo que ele comprou no ano, para que a gente consiga trazer esse relacionamento aprofundado. A Coop aí tem mais de 65 anos de história, né? Com 32 supermercados, nós também temos 57 drogarias, estamos em postos de combustíveis também. Então, a gente acredita muito nisso que o Gibote colocou, que a questão do CRM, ouvir o cliente, é fazer parte da vida dele, né? Tanto no que tange a parte financeira, mas também a parte social. Então, a Coop tem um viés muito forte também de fazer parte na transformação e dar a mão para os nossos clientes para fazer uma comunidade melhor e para movimentar todos os lugares aí onde a comunidade onde a gente está inserido, com algumas ações sociais. Entrando especificamente na questão do foco do cliente, eu acho que o grande desafio que a gente tem é trazer a voz do cliente para todas as perspectivas de negócio. Então, no último ano aí, a Coop entregou, né, a área de CRM entregou mais de 62 estudos de negócio, né? Tanto no que tange a estratégia promocional, a parte de precificação, né? Então, como a gente usa os dados dos nossos clientes para fazer uma precificação mais inteligente, para fazer um trade-off de margem, porque a Fátima deu um dado extremamente relevante do quanto o varejo, né, a gente desperdiça com promoções. Então, como é que eu posso usar esses dados para fazer um trade-off mais inteligente de margem, para conseguir dar a oferta certa para o cliente certo e trazer relevância para isso? Estudos que ajudam a pautar as nossas ações de combate à concorrência, análises de desempenho de loja. Então, hoje, a gente já tem uma maturidade que a nossa área de operações, em todo movimento de entrada de concorrente ou uma avaliação de desempenho, a gente olha para os dados do cliente para entender quem são os clientes que estão indo embora, né? São os nossos melhores clientes, né? Como eles estão se comportando, é um problema de ticket médio, é um problema de frequência, qual é a alavanca principal que a gente tem que trazer para fazer as ações de recuperação de uma loja, por exemplo. Para o próprio CRM, que eu acho que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui com vocês, e também para a parte de sortimento, com um viés muito forte na parte de gerenciamento de categoria,
Toda a análise que a gente tem de clientes hoje pautou a estratégia de clusterização das nossas lojas. Então, a gente tem hoje uma metodologia de clusterização que foi liderada pela área de gerenciamento de categoria, mas totalmente pautada em dados de cliente. Aqui, quando a gente fala também de estratégia de negócio, hoje a Coop não abre nenhum ponto sem a gente olhar como é que é o perfil dos clientes daquela região. Então, para as regiões onde a gente já está, a gente avalia se a gente já tem uma base de clientes atuais, mas a gente também avalia não só questões sociodemográficas, a gente tem uma ferramenta dentro de casa que a gente consegue olhar também as questões atitudinais, e aí fazer aquilo de loja espelho, né? Essa loja se parece com qual outra loja, né? Qual que é o público-alvo dessa loja, para a gente poder entender com que sortimento a gente vai, com que estratégia de preço a gente vai. Então, o mais importante, eu acho que isso, lá no começo, a gente usava muito CRM só para ativação promocional, mas aí a gente tem, a Fátima falou aí, mais de 15 anos trabalhando, né, com trabalho de formiguinha, e hoje a gente tem o orgulho de poder dizer que a gente sim usa dado de cliente para o negócio como um todo. Quando a gente fala especificamente de CRM, a gente tem 3 pilares importantes aqui para a gente. A gente tem um processo muito consistente de voz do cliente, né? Porque a gente acaba olhando muito no CRM os dados transacionais, então quanto comprou, a frequência, o ticket médio, mas aqui a gente faz uma questão também de captar o que esse cliente está falando sobre a marca, né? Qual que é a opinião, qual que é o nível de satisfação. Isso para a gente compõe todas as análises transacionais. Então, eu vou dar um exemplo. A gente teve um momento no passado onde a gente estava vendo que a nossa categoria, por exemplo, de açougue não estava indo muito bem. Então, a gente compilou não só como estava a participação dessa categoria na nossa base, mas o que os clientes estavam falando dessa categoria na nossa pesquisa, nas nossas redes sociais, no nosso saque. E a gente compilou todos esses dados e fizemos um plano de ação muito forte nos últimos 2 anos, e a gente tem crescimentos agora significativos, ou seja, as mudanças foram pautadas com base no que o cliente estava falando. A gente tem um outro pilar importante no CRM, que é o foco nos nossos clientes mais fiéis. A gente sabe que dentro do varejo, a gente tem uma distribuição de clientes que é praticamente uma pirâmide, né? Então, aqui, pelo menos na Coop, a gente tem uma parcela de poucos clientes fazendo muito do faturamento. E a gente chama eles de joia da coroa, né? São as pessoas que a gente precisa saber o nome, sobrenome, do que gosta, e fazer um relacionamento muito, muito, muito próximo, né? E o outro pilar que é rentabilizar. Legal, eu vou focar nos clientes que já fazem realmente a maior parte do meu faturamento, mas como é que eu enxergo quais são os outros clientes que têm potencial para ser um cliente fiel? Então, a gente acaba trabalhando nesses 3 pilares principais. Quando a gente fala da voz do cliente, é isso que eu comentei com vocês. A gente monitora canais de saque, mídias sociais, a gente tem um tracking de satisfação para olhar o NPS, e a gente tem um processo de análise diário, né, para tratar as ocorrências, mas também algo mais abrangente para tratar as causas raízes dos problemas. A gente tem também uma iniciativa que a gente chama de funil de detratores. Então, por exemplo, se lá no NPS ele é um detrator, como é que eu trato e reverto essa imagem com o cliente a nível individual? Eu lembro uma frase que a Fátima falou, isso me marcou muito no comecinho lá da minha carreira, que ela falou assim, às vezes a gente quer uma amostra estatística para dizer que a gente tem um problema para esses clientes. E, na verdade, uma reclamação já diz muito, né? Então, fazer esse tratamento no nível individual, né? Quando o cliente fala, reclama, né, ou se manifesta, a gente sabe que se a gente tem problema ou não, né? A questão é resolver. Então, a gente daqui, desse processo, tira insights de melhoria de serviço, como eu falei, dei o exemplo do açougue. A gente faz esse monitoramento por meio de algumas ferramentas de bot, né? Você colocou bastante, e realmente é um nível de maturidade, né? De você conseguir ter uma ferramenta, o end-to-end, mas hoje a gente trabalha com alguns recursos tecnológicos e tenta integrar essas informações por processo mesmo, para que a gente consiga olhar isso de forma cruzada e ser bem propositivo
no que a gente precisa fazer, porque a gente brinca que informação é traiçoeira, quanto mais você tem, mais você quer, né? Então a gente precisa também entender qual que é o equilíbrio para que a gente consiga trabalhar as ações. Aqui eu trouxe um print de uma consultoria que eu achei bem bacana. Quando a gente fala de conhecer o cliente, né, que eu acho que é o grande tema aqui, eu acho que a sacada é a gente tentar olhar para tudo que a gente tem disponível, né? E não só os dados transacionais, né? Que eles são bem importantes e eles são um começo bastante relevante. Mas o que os clientes estão falando, que é o que eu comentei do saque, essa voz do cliente, qual que é o atitudinal, qual que é aquele momento de vida que aquele cliente está passando. Então, como é que a gente triangula todas essas informações para que a gente consiga ser bastante assertivo na oferta ou na experiência que a gente vai gerar? Aqui na Coop, só para vocês entenderem, a gente tem algumas informações, né, que a gente consegue cruzar. A gente tem uma segmentação financeira dos nossos clientes para achar aqueles clientes mais fiéis. Então, a gente cruza o que realmente ele gasta com a gente, com o potencial de consumo que ele tem da renda e aquilo que é dedicado para o supermercado. Porque, às vezes, a gente, no passado, isso foi um aprendizado bem importante, né? A gente classificava só com base no gasto. E a gente falou, poxa, mas eu tenho um cliente que está aqui todo dia e tem um gasto até que considerável, mas ele não é meu melhor cliente. Então, a gente começou a relativizar com o potencial, né? Porque, assim, às vezes é um cliente de uma renda mais apertada, mas tudo que ele ganha, ele gasta com a gente. Então, ele é fiel, sim, e ele precisa receber também as ações de encantamento que a gente faz. A gente também trabalha muito com pesquisa para essa parte atitudinal e de motivos de satisfação e insatisfação, que eu preciso entender quais são os motivadores dos meus melhores clientes, né? O que eles veem na Coop como fortaleza, o que eles veem como ponto fraco, para que a gente consiga atuar. A gente também tem uma ferramenta de georreferenciamento, eu vou mostrar isso um pouco na prática também, onde a gente traz a parte atitudinal, como afinidade de lazer, alimentação, se a pessoa tem afinidade com consumo consciente. A gente também tem drogaria, então a gente traz um modelo de clientes fiéis na drogaria, porque é outro negócio, não tem nada a ver com renda, né? Porque às vezes a pessoa tem uma renda apertada, mas ela tem uma doença crônica, então o critério e começar a olhar os negócios de forma diferente. Então a gente também tem. E a visão de potencial que eu falei, quando a gente consegue agora enxergar o pocket share a nível individual da nossa base. E aí a Fátima falou bastante a questão da pandemia. Eu trouxe aqui alguns prints, né? Até respondendo a questão do Valmor, para a gente ver se há algum movimento comum dos varejistas. A gente teve um incremento muito forte nas cestas de abastecimento. Então, a gente vê que é uma tendência nesse período as lojas de proximidade ganhando preferência por medidas, como o Gibotti falou, de segurança, né? E aqui a gente tem os clusters de loja e a gente percebe que o maior crescimento na cesta de abastecimento aconteceu nas nossas lojas PP, né? São as nossas lojas menores, que aí confirma essa tendência. Então, todos esses dados puderam nos ajudar também a gente adequar as estratégias durante esse período. Então, o isolamento dos mais vulneráveis, né? A gente sabe, obviamente, todo mundo falou, grupo de risco, precisa ficar em casa, mas a gente conseguiu confirmar isso olhando os dados, né? Então, a gente teve sim, Valmor, uma retração geral na frequência média dos nossos clientes nas lojas, e a gente percebeu que essa redução, ela foi muito concentrada nos cooperados, nos clientes, né, acima de 60 anos. A Coop é uma empresa muito tradicional, a Fátima conhece, né? Então, a gente tem uma base ativa de cooperados com uma idade média um pouquinho avançada. E aí, a gente já endereçou ações imediatas de modelo de delivery, para que a gente conseguisse continuar atendendo essas pessoas, mesmo que elas não pudessem vir até as nossas lojas. Outra tendência que a gente olhou no mercado é a questão do home cooking, né? Nesse período, as pessoas cozinhando muito mais em casa. Então, a gente olhou para a base e foi entender, isso daqui está acontecendo na Coop, e a gente percebeu que categorias relacionadas realmente tiveram um crescimento médio maior do que o crescimento de faturamento geral que a gente teve no período. Então, o que a gente fez? Nas nossas comunicações, a gente começou a fortalecer ainda mais a questão de cozinhar em casa, as receitas, os ingredientes, que é um pouco do que o Gibotti falou, né? Não é oferta pela oferta, como é que eu promovo conteúdo relevante. E trazendo um pouquinho isso para a prática, aqui eu trouxe algumas ações para exemplificar como é que a gente usa tudo isso que eu falei e tangibiliza isso numa ação.
Então, a gente teve em julho aí, a gente triangula, né? Eu pego uma oportunidade de um calendário promocional que é muito forte no varejo, né? Então, aqui o dia do homem, né? Que a gente teve, e eu olho realmente na tendência do mercado. Então, a gente viu que realmente teve um crescimento na busca do público masculino para assuntos de beleza, quando a gente olha Google, né? A audiência de YouTube. E a gente olhou para a nossa base e falou, poxa, aqui a gente tem uma oportunidade, porque a gente tem uma base, apesar de ser predominantemente feminina, a gente tem uma taxa de público masculino nas lojas da Coop acima da média do mercado em geral. E a gente entendeu que seria uma oportunidade muito importante para a nossa drogaria. Então, a gente foi lá e segmentou os nossos clientes fiéis, homens, que compram na nossa drogaria e que lá no Atitudinal tem afinidade com check-up irregular, prática de exercícios físicos, vai à academia. Então, a gente trouxe todas essas variáveis para uma ação, aqui com dicas, com desconto, né, com uma oferta também, essa ação, o ROI de 400%. A gente também tem uma ação famosíssima aqui, né? Quem conhecia um dia um cooperado, um cliente nosso, vai falar dessa ação de aniversário. A gente tem para os nossos clientes fiéis, a gente manda uma comunicação de um bolo, ele ganha um bolo de aniversário mesmo, um bolão de 1 quilo e tal. Tem um 40% de conversão, é uma ação de encantamento e que ajuda muito a gente melhorar o percentual de retenção, tá? Especificamente nesse mês a gente teve, inclusive, uma parceria com a FISA, aí, que é um lançamento da Heineken. Outro exemplo também, aqui falando de festival de hambúrguer, como é que a gente trabalhou, a gente começou a fazer teste AB de segmentação, né? Primeira segmentação, eu vou falar com os cooperados AB, que tem afinidade, achou o concerto musical, sai para dançar, porque era o dia de hambúrguer, né? Ele nasceu num festival aí do Dia Mundial do Rock. E outra segmentação também, cooperados, mas aí que tem alta afinidade na categoria de açougue. E aí a gente começa a entender que tipo de segmentação faz mais sentido e traz mais resultado. E a gente também trabalha aí as regras de relacionamento, que é legal, eu tenho ações de rentabilização pontuais, seguindo o calendário promocional, mas eu também tenho que, o Valmor falou um pouquinho de crescimento de base, né? Hoje a Coop está em torno de 86% aí de venda identificada, tá? Então, a gente sempre analisa a base e entende em quais gatilhos a gente precisa falar com ele. Então, na parte de ativação, a gente precisa estimular a primeira e a segunda compra. Como é que eu reforço o benefício? Como é que eu explico para ele que eu tenho drogaria? Como é que eu mando um top seller aí com uma oferta agressiva, caso ele não tenha realmente feito a segunda compra? As ações de rentabilização, que eu mostrei um pouquinho para vocês, né? Aumentar ticket médio, frequência, trabalhar muito forte a nossa marca própria. E a retenção. Então, a gente tem um modelo hoje que é preditivo, acho que está dentro do que o Gibotti falou, né, da descritiva, a gente já tem um modelo preditivo para entender qual que é a probabilidade desse cliente parar de comprar com a gente. Então, quando ele chega lá num percentual, acende uma luz e fala, poxa, esse cara a gente tem que falar com ele. Né? Então, a gente, por exemplo, usa estratégias de personalização. Então, a gente chama dos favoritos, né, com desconto. Então, eu falo para ele, cara, os seus produtos favoritos estão aqui, não vai embora não. Então, a gente estimula a barreira a gente aumenta a barreira de saída, né? É cômodo, é conveniente você continuar com a gente. E aí, falando um pouquinho dos resultados, no último ano a gente teve mais de 200 campanhas, foram mais de 1,5 milhão de interações individuais. Aí, quando a gente fala de resultado, que realmente os varejistas querem saber, o resultado que a gente trouxe aí representou 0,5% do nosso faturamento de todos os negócios, com um ROI aí de 340%. Então, falando especificamente de CRM e ações, né? Fora toda a inteligência que a gente gera aí para as nossas áreas de negócio, para cada vez mais ser uma empresa focada no cliente. E é isso. Não sei se eu falei muito. Então, obrigada, Suzana. Foi ótimo os seus pontos. Eu acho que trouxe aí exemplos práticos de quão é relevante e quantos resultados a gente pode ter, não só financeiros, mas de retenção, de atração e também de apoio a diferentes áreas para tomada de decisão mais direcionadas. E eu queria abrir agora para o nosso debate, que eu tenho aqui várias questões pipocando, inclusive ali no nosso chat, de nossos interlocutores, querendo saber de vocês, especialistas aqui. Um ponto
que gera tanta curiosidade. Vocês são prova viva de quanto é importante conhecer o cliente, mas mais do que conhecer, como o Valmor colocou, né, de direcionar ações efetivas, saber usar esse conhecimento na prática, aí nos diferentes negócios, não só de comunicação, de campanha, mas no sortimento. Mas na prática, a gente tem estudos aqui internos que falam que apenas 4 em 10 varejistas, de fato, hoje, conhecem seus clientes, independente da metodologia que utilizem. E dos que possuem esse conhecimento, uma base gerenciável, apenas 5 de 10, de fato, utilizam de maneira diferenciada, direcionando ações, saindo do mundo só de campanha. Eu queria ouvir um pouco do Gibotti, do Valmor também, da Suzana. O que é que falta na prática para o varejo, sobretudo, mas as indústrias também, entender da relevância de você trazer o shopper, o consumidor, para o centro das decisões e de começar a aplicar esse conhecimento na prática? O que vocês entendem aí que são possíveis barreiras, né? É medo, é cultura, é custo? Como seria isso? Começando aí pelo Fernando. Historicamente, a tecnologia, e quando a gente fala em CRM, a gente tem um pedaço de tecnologia importante, né, nessa construção. A tecnologia ela foi vista como operacional, né, que foi a automatização dos frentes de caixa, depois das retaguardas, os ERPs, então, e apontado como custo dentro da operação do varejo. Em 2017, especificamente, depois da NRF, o que nós percebemos é que lá começaram a falar mais fortemente de analytics, de big data, começaram a falar de comportamento de consumo para valer, e isso aqui no Brasil acendeu nos varejistas uma visão mais criteriosa, mais crítica e de mais necessidade desse conhecimento do shopper. Então eu acho que a grande barreira que a gente ainda enfrenta, primeiro, é tirarmos a ciência do consumo, o comportamento do cliente, o CRM, do operacional e ir para o estratégico das empresas. Segundo, deixar de ser visto como uma despesa e ser encarado como um investimento. E quando eu digo isso, eu faço um parênteses bem rápido, eu fui sócio de uma faculdade. E quando nós fomos vender essa faculdade, anos atrás, o primeiro valuation que foi dado para a faculdade era em cima dos livros, dos cursos, dos laboratórios. Nós não fechamos o negócio. Uns 2 anos depois, veio um grupo novo, que hoje é o maior grupo educacional do Brasil, para nos comprar. E eles não quiseram ver os laboratórios, os livros, eles queriam saber quantos alunos nós tínhamos matriculados. E a conta era simples. Para cada aluno matriculado, X mil reais, multiplicou, deu o valor da faculdade que nós vendemos. Os varejistas vão passar a entender daqui a pouco que quando eles forem fazer transações de venda de loja, inclusive, a base de shoppers cadastrada e ativa vai influenciar significativamente no valuation da companhia. Então, ele sai de custo e ele vai para investimento. E, finalmente, nós entendermos, você participou da COP há muitos anos, está aqui a Suzana com essa apresentação, o Valmor que está iniciando essa jornada agora, a gente tem que entender que isso é uma jornada. Chegar no nível de maturidade que a COP chegou, são muitos anos de trabalho, debruçando em cima, entendendo a tecnologia, entendendo o comportamento. E a Suzana ela conseguiu trazer exemplos de comunicação afetiva, de comunicação útil e de comunicação de venda, e lá no final o resultado. E olha que interessante, 0,5%, né, Suzana? Que, ao meu ver, é fenomenal. Finalmente, eu acho que ainda falta a gente quebrar uma última barreira, que é a barreira dos milagres, né? Muitas pessoas acreditam que implantar um CRM, em poucos meses você vai ter 10% de aumento de faturamento, 16%. Gente, não tem milagre. É uma jornada, um pé no chão e com números concretos. Eu acho que essas são as barreiras que faltam para a gente, de fato, ter isso como uma cultura nas empresas e a gente poder, de fato, levar para os shoppers a melhor experiência de compra, sem esforço, sem sacrifícios, né? E com toda a lucratividade que o varejista merece ter pelo esforço do seu trabalho.
Não, sensacional seus pontos, sobretudo quando você fala da carteira de clientes, né? Porque se você vai para uma linha de empresas, quando você pensa em consultorias, banco, uma série de outros setores, ele só tem valor pela sua o quê? Carteira de cliente, né? E o varejo esquece que o faturamento dele, ele é uma árvore que tem a ver com o número de clientes que vem, quantas vezes vem, quanto que ele desembolsa ali, né? O faturamento dele ou o share dele é resultado do número de cliente, de quanto esse cliente está disposto a desembolsar lá. Parabéns pelas suas questões. Eu queria entender do Valmor, dentro dessa linha aí, quais foram os principais desafios ou barreira você que está começando aí, enfrentou ou até enfrenta nos dias de hoje para trazer essa cultura do shopper, do CRM para dentro de casa, Valmor? Então, acho que o principal desafio de todo projeto é envolver as áreas, né? Porque eu acho que um projeto grande como o CRM, eu acho que todas as áreas da companhia precisam estar muito envolvidas para que o resultado seja colhido da forma correta. E como o Gibote falou, realmente CRM não é chegar, colocar num dia e no outro dia já começar a olhar gráfico para ver o que subiu. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que ir minerando ele aos pouquinhos para colher um resultado futuro. E assim, quando a gente coloca um CRM, é muito operacional. Então, assim, a gente acha que é pegar, colocar, vamos dar oferta para o cara vir, vamos dar oferta para o cara vir. Mas não, a gente tem que entender também os gargalos que a gente tem no varejo. E eu acredito que com essa base, esses insights que o CRM traz para nós como dados, a gente começa a modelar até a nossa loja física. Então, qual é a representatividade das categorias dos nossos clientes ativos? Como a Suzana falou ali, por que que dos 76%, por exemplo, do nosso exemplo de clientes ativos, apenas 10% compram açougue, por exemplo, ou 10% compram padaria? O que está de errado? Então, esses insights a gente traz para dentro e começa a analisar, sim, o que está de errado, né? Então, a gente começa a tomar um plano de ação para tomar esses clientes novamente. Isso. E aí eu acho que pegar esses dados e envolver as áreas, falar, pessoal, agora a gente não trata como, vamos dizer assim, expertise, eu acho. Agora a gente tem um embasamento do que pode ser. Então, eu acho que essa trave, esse choque de cultura do que vinha sendo no varejo, do que é agora, que a gente tem que enfrentar. E com certeza, para nós varejistas, eu acho que a melhor opinião é aquele que está todo dia na nossa loja, que são nossos clientes. Então, se a gente não escutar eles, a gente vai escutar quem, né? E não, Então, e o Gibotti falou bem, né? Trazer a ciência de consumo para a prática e para o varejo, né? Que ainda é a ciência do feeling, eu brinco, né? Ah, mas eu achava que era assim, sempre foi assim, deu certo. Dava, agora quem diz que vai dar, né? Então é muito bacana. Muito bom. E você, Suzana, como que vê esse desafio? Por que você acha que ainda poucos varejistas investem de fato nessa área e dos que investem, pouco consegue ter essa abrangência, essa magnitude? Como que você vê isso na prática? Eu acho que é importante a gente ressaltar que é jornada, a gente falou, né? A gente começa, e a COP, por mais que está trabalhando aí há muito tempo, a gente ainda tem grandes desafios do dia a dia. Acho que eu choveria no molhado para falar um pouco do que o Gibotti comentou, eu posso trazer para a nossa prática, né? Eu acho que é isso mesmo, tem que vir da alta administração. Então, a COP em 2014 criou hoje a área exclusiva para tratar de cliente, para que ela pudesse ser catalisadora dessa discussão. E foi quando a gente conseguiu aumentar a capilaridade nas áreas, sabe? Não é que o CRM acontece nessa área, não, mas é uma área que vai lá e com a bandeira, né, vai desbravar, chegamos aqui. Então, essa força de vontade, essa resiliência aí, e respondendo direto para o presidente, né, com esse patrocínio, a gente sabe que a gente vê as prioridades de uma empresa da forma como ela está organizada e onde está o dinheiro. Então, eu acho que esse patrocínio da alta direção tem barreiras culturais muito fortes, tem questões realmente de resultado, né? Investimento, de tecnologia, os profissionais são alguns profissionais um pouco mais diferenciados, então, para trabalhar com dados. Então, acho que todos esses aspectos, eles realmente influenciam e aí precisa ser uma batalha diária. Quando a gente fala, esse ponto foi muito interessante, porque da questão do valor da base, a gente, em 2018,
o nosso VP de finanças fez essa conta, a gente fez a conta do CLV para entender quanto é a nossa base, vale para a gente nos próximos 3 anos, e a partir do momento que a gente fez essa conta, virou meta da diretoria, por isso que a gente fala aqui que a gente tem um pilar de foco nos clientes fiéis, e aumentar essa base, porque na hora que a gente viu financeiramente o quanto representa isso para a gente, isso já virou tema estratégico, aí a gente brinca do joia da coroa, que virou, tá na boca de todo mundo, então todo mundo está com esse viés. Então eu acho que então, na minha visão, são barreiras culturais que precisam ser quebradas com algumas estratégias, né? Patrocínio da alta direção, outro ponto, né, para o Valmor que está começando também, que foi uma estratégia que a gente usa até hoje. Quick win, então, tipo, resultado de curto prazo. Ah, tá bom, então vamos começar com oferta, tá legal, medir, olhei, puxa esse resultado, porque esse resultado pode financiar, às vezes, uma mudança mais estruturante, porque é difícil você convencer a empresa a, por exemplo, investir em qualidade de dados. Fala, nossa, mas você vai gastar dinheiro para qualificar um dado de um cliente? Não, mas qual que é o ROI disso? Aí você fala, aí você buscar esses resultados de curto prazo, mas tendo um horizonte de onde você quer chegar, é importante, porque às vezes o curto prazo ele vai financiando essas melhorias mais robustas, né? Então, acho que é isso. Bom, eu queria ficar aqui o dia todo, porque esse tema é apaixonante, é a minha vida também, mas a gente está chegando nos finalmente, temos aí alguns minutinhos. Queria já agradecer aqui a vocês por terem se disponibilizado a participar e estar conosco aqui, sobretudo com a CATS, na Expo Super. Esse momento da pandemia nos trouxe para um evento digital. Gostaria também de convidar a todos aqui e também aos nossos visitantes para entrar aqui no link, para poder visitar a feira virtual também. Está muito bacana tudo que a CATES proporcionou para a gente. Mas eu queria deixar aí uma frase final de cada um. Podemos começar com você, Suzana, que está aí. O que você deixaria de mensagem para o varejo, para as indústrias, para quem nos está assistindo aqui, como oportunidade e para acreditar, de fato, que ter o shopper, o consumidor, no centro das decisões faz toda a diferença? Acho que é uma jornada e a gente está só começando. Muito bom. Gibote, o que você deixa como palavra final aí para todos? Fátima, eu tive a oportunidade de estudar e trabalhar em muitos países e, sem dúvida alguma, o brasileiro é um dos melhores povos que eu conheci e com grande potencial. Então, eu acredito que os varejistas eles devam, de fato, investir no conhecimento dos seus clientes, porque existe uma grande riqueza aí, e eu tenho clareza de que dias melhores virão para o Brasil, virão para a nossa população e também para todos aqueles que investem nesse país. Muito bom. E você, Valmor, que está aí com esse desafio de começando nessa jornada, mas já com números bastante significativos, o que você deixaria de mensagem até para quem não entrou ainda, né? Que entre. O que você diria para nós aqui, estimulando esse povo a conhecer seus próprios clientes? Bom, uma frase que a gente usa é a seguinte: invista nos seus clientes, porque eles que fazem o seu negócio. Então, essa é uma frase que a gente leva aí, então, nada melhor do que um CRM para investir no cliente e colher bons frutos aí no futuro. Não, e eu até brinco, né? Aproveitando a sua frase aí que eu adorei, eu falo que aquilo que você não conhece, você não sabe se você de fato está maximizando resultados, né? Você pode até estar ganhando, mas você está ganhando 10, poderia ganhar 20, 30, 40. E você, muitas vezes, eu adorei quando o Gibote colocou, né? Sair de olhar como despesa, olhar como investimento, porque no fim das contas, quando você não conhece, você desenvolve qualquer coisa para qualquer um. Por exemplo, você desenvolve lá uma ação de degustação. Todo mundo fala, nossa, é maravilhoso. Depende. Se você tem um shopper com perfil apressado, que não quer contactless, como você falou, né? Contato, que não quer abordagem, você vai tornar isso uma barreira para atração, para conversão, para retenção. Então, sem dúvida nenhuma, conhecer, no mínimo, melhorar e maximizar os seus investimentos e direcionar melhor as ações, né?
Então, eu queria, de fato, agradecer a cada um de vocês pela oportunidade, foi uma aula aqui, parabenizá-los pelo trabalho, por levantar essa bandeira, né? Eu brinco, falo que é quase que nós somos evangelizadores, porque você vai mudando, mudar a cultura, todo dia, é uma luta diária aí. E agradecer a todos que estão aqui presentes conosco, agradecer a CATES mais uma vez, e deixar aqui à disposição todos nós para eventuais questões, contatos e tudo mais. Então, obrigada a todos aí, parabéns para vocês pelo trabalho.